Bom dia, seja muito bem-vindo, você que está aqui, você que está nos assistindo. E eu queria fazer a abertura do culto falando sobre propósito. Na nossa vida, a gente tem muitos motivos para desistir, porque somos seres humanos, somos falhos, e quando acontece algo que não nos agrada, a gente tem vontade de desistir. Mas não é só porque a gente tem motivo de desistir que a gente tem o direito de desistir. Por exemplo, Paulo, na vida dele, ele teve muitos motivos para desistir, mas ele sabia que não podia desistir porque ele sabia do propósito dele. E quando a gente tem certeza do nosso propósito, a gente segue em frente, mesmo com as vontades, e a gente sabe porque Deus ele nos deu a nossa capacidade para a gente poder avançar. Então, sempre quando a gente pensar em desistir, a gente tem que lembrar que a gente não tem esse direito, porque temos que cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Amém? Agora eu vou orar. Deus, muito obrigada por esse dia, muito obrigada porque estamos reunidos em Tua presença. Te pedimos que o Senhor se manifeste e que possamos te adorar com todo o nosso ser, com nosso coração seja puro e que possamos estar mais próximos de Ti a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada por esse dia, muito obrigada pelo Seu amor, muito obrigada pela Sua paz, muito obrigada pela Sua presença. Em nome do Senhor Jesus, nos guie e que a palavra de hoje possa entrar nos nossos corações e nos transformar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu não. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado,
sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Senhor, é ir além. Nós queremos ir além, Senhor, além de nós mesmos, além das nossas limitações. Queremos ir além do véu, conhecer a Tua santidade, Senhor. Leva-nos além. Mais da Tua presença, Senhor, vem sobre nós, Deus. Nós queremos ir além contigo, Senhor. Oh, leva-me. Mais o Teu poder. Render a Ti e derramar
bênção, mais do teu poder, mais da tua face, além do véu, leva-me além, Senhor, leva-me além de mim mesmo, Deus, leva-me além das distorções do meu caráter, Deus. Senhor, leva-me além, Deus, leva-me além das minhas limitações, leva-me além das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus planos, Senhor. Os meus planos comparados aos teus são pequenos demais. Eu quero trilhar os teus caminhos, Senhor, porque eles são mais altos do que os meus. Leva-me pelos teus caminhos, Senhor, guia-me pelas tuas veredas, Deus. Leva-me, Senhor, eu andarei pelos teus caminhos. Leva-me, Senhor, mais de ti, menos de mim, Senhor, e que diminua eu. Mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor, e que diminua eu. Mais de ti, mais de ti. Quero ir além. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos
Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um culto da família. Você que está nos vendo pela internet, Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor nos acompanhem até 1000 gerações. Amém? Podem se assentar. É motivo de muita honra e alegria poder estar novamente participando do culto aqui do PS da Família, trazendo uma mensagem que Deus possa nos agraciar no nome poderoso de Jesus. Como sempre, agradecendo, a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos reunidos como irmãos, como comunidade, para honrar e glorificar o nome dEle, cultuando, Agradecendo aos nossos pastores, bendiciones, que vocês sejam abençoados aí onde estão. Agradecendo a família, minha família, que sempre tem me prestigiado em todos os momentos. E a vocês, irmãos da comunidade PS da Família, por me ouvir mais uma vez. Que eu possa ser um instrumento de Deus nessa manhã, trazendo uma mensagem que me impactou bastante e espero que possa te alcançar também. Amém? E lembrando de um detalhe super importante, nós temos a Bíblia Sagrada como nosso referencial. Ela nos ensina princípios, ela nos ensina valores e ela nos dá direção para que nós possamos fazer tudo conforme o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Iniciando esta mensagem, fazendo a leitura de Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Como meu colega, irmão Marcelo, semana passada, ele deu um título para a ministração, Eu não tenho muito esse hábito, mas eu vi, achei interessante e eu, no caso, poderia dar o título para essa ministração de influenciadores. É o que nós devemos ser, influenciadores. Fazendo a leitura, então, de Mateus 5, do versículo 13 ao 16, lá, em algumas Bíblias, ele tem lá sal da terra e luz do mundo. Iniciando no verso 13, diz assim, Jesus falando: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E ele continua: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Amém? Pai, nesse momento quero te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Agradecendo pela tua palavra, Pai, que no nome poderoso de Jesus eu possa ser um instrumento, Senhor, trazendo essa mensagem que o Senhor tocou ao meu coração, que ela possa tocar no coração dos nossos irmãos aqui presentes, daqueles que estão nos vendo, nos ouvindo pela internet, que seja um culto onde possamos estar glorificando o teu nome em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para a gente iniciar
essa reflexão sobre Mateus 5, de 13 a 16, antes disso, faz-se necessário falar um pouquinho do início desse capítulo, do capítulo 5, porque é onde Jesus inicia o Sermão da Montanha, onde Jesus inicia o Sermão do Monte. Então, e neste início, Jesus diz, como são felizes, bem-aventurados, né? E ele diz, lá no versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurado os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Neste início, Jesus está falando a quem? Ele está falando aos seus discípulos e aos seus seguidores. E esta é uma mensagem que ela não é dirigida para qualquer um. Essa é uma mensagem que ela é dirigida para discípulos, para imitadores de Jesus. Porque só assim nós conseguiremos alcançar o objetivo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E aí, voltando lá no início do verso 13, agora que nos posicionamos como discípulos e como imitadores de Jesus, no verso 13, diz lá, vocês são o sal da terra. E aí eu fui dar um Google para falar um pouquinho sobre o sal. O que é sal? Quimicamente falando. Sal, ele é um cloreto de sódio. É asséptico, é cicatrizante, ótimo remédio para lavar erupções cutâneas. Essa eu não sabia. Torrado e bebido com água quente alivia a indigestão e intoxicação devido a se comer peixe e carne. Esse aqui eu já sabia já. Ó. Gargarejar com água salgada trata as dores e inflamações da garganta. O sal impede a putrefação dos alimentos. Ele preserva as propriedades dos alimentos e dá sabor. Então, a gente falando, Jesus está usando essa analogia do sal, porque na época, lá não existia geladeira. Então, o sal era usado também como um preservador dos alimentos. Ele se colocava sal para que conseguisse se preservar as propriedades dos alimentos e também para dar o sabor. Depois, na continuidade do verso 13, ele diz assim, Jesus, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E aí também fui fazer uma pesquisa sobre como o sal pode perder o sabor, né? A gente, em determinados momentos, a gente tem sal na nossa casa, sempre tem sal em casa, e o sal nunca perde a validade e tal. Como é que o sal pode perder o sabor? Às vezes as pessoas vão fazer campanhas de doação de alimentos, pode tudo, menos sal, porque sal é o que todo mundo quer entregar, alimentos não perecíveis, tal, ou alimentos perecíveis, e o sal nunca perece.
Hoje o sal não perece. Por que hoje o sal não perece? Porque o sal é refinado. Ele passa por um processo de industrialização e ele é refinado. Só que antigamente não existia o refino do sal. E aí, colocando também, Jesus estava lá em Jerusalém, ele andava, nas regiões que ele andava, provavelmente próximo do Mar Morto, onde esse mar, a quantidade de sal, ela é 10 vezes maior do que nos outros mares, é uma quantidade bem grande de sal, e eu fui procurar entender as propriedades do sal do Mar Morto. Tomando como base o sal do Mar Morto, próximo onde Jesus andava, temos as propriedades daquele sal. Além do cloreto de sódio, ele tinha potássio, cloreto de magnésio, bromo, óxido de magnésio e ácido clorídrico. Então, o que acontecia? As pessoas pegavam uma pedra de sal e essa pedra vinha com todos esses elementos. E aí eles usavam, iam usando, e aí quando já não tinha mais o cloreto de sódio, que era o sal, restava somente uma pedra. E essa pedra não tinha mais a função. Se essa pedra não tinha mais a função do sal, o que eles faziam com ela? Eles precisavam descartar. E aí, nesse descarte, eles jogavam ela fora para serem pisados por quem quer que seja, onde quer que estivesse, numa estrada, em algum lugar. Eu vi uma informação dizendo que eles usavam também para... Lá em Jerusalém, Israel, é muito quente de dia, mas extremamente frio à noite. E chega ao ponto desse extremo frio, até de uma geada, cair um pouquinho de neve e tal. E eles usavam essas pedras também para jogar quando tinham esse gelo, para que as pessoas não escorregassem. Uma informação essa eu não conhecia. Nada melhor do que a gente poder usar um Google para nos ajudar nisso, né? Nem sempre o Google é confiável, tá? A gente precisa pesquisar várias fontes para ter esta certeza. E aí depois ele diz, no verso 14 e 15, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Em Gênesis 1:3, Deus diz assim: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Então, desde o início, houve a luz. E a luz, ela é um símbolo de vida, é um símbolo de verdade e é um símbolo de caminho. E quem é esse? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Em João 14,6 diz, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, nós temos aqui um exemplo extraordinário de quem é a luz para a gente. Mas nós temos também, pegando um pouquinho do que a natureza nos proporciona, como no caso do sal, a importância da luz. E aí eu vou falar um pouquinho aqui, não tenho um conhecimento amplo, mas a gente sempre pesquisa e busca as informações, né? Falando sobre a fotossíntese. Quem estudou nos tempos lá de ginásio vai lembrar de ciências ou biologia da fotossíntese, que é um processo realizado por organismos como plantas e algas, que captam a luz solar, e transformam em energia química e
produzem compostos orgânicos, como os carboidratos ou açúcares. E este é um processo importante para a vida do nosso planeta, porque para produzir alimento e contribuir também para a existência do oxigênio em nossas vidas, senão não teria como. Então, para aqueles que são adeptos da evolução, repense um pouquinho, tá? Porque tem um Criador que criou todas as coisas, e quando o Criador cria, ele tem um propósito e ele dá função para todas as coisas. E não é por acaso que foi criado, como os evolucionistas dizem. Foi todo criado com um propósito. Amém? E agora uma pergunta. O sol brilha? Sim, né? O sol brilha. Por que que o sol brilha? Por que que o sol brilha? O sol brilha porque ele tem luz própria, né? Esse é Jesus, o sol da justiça. Então, o sol brilha porque ele tem uma luz própria. E Jesus, em João 8,12, diz: eu sou a luz do mundo. Agora, outra pergunta. A lua brilha? Brilha também. E por que que a lua brilha? A lua brilha por quê? Porque ela reflete a luz do sol. Esses somos nós. Quando Jesus está dizendo que nós somos luz do mundo, nós somos luz do mundo para refletir a luz que vem de Jesus. Nós não temos luz própria para a gente brilhar. A gente brilha refletindo a luz de Jesus em nós para que outros possam enxergar. Podemos dizer também que o sal... Não, primeiro aqui, ó. A luz não foi feita para estar em qualquer lugar. Precisa atuar em lugares apropriados para ter eficiência. Como foi dito na palavra, não adianta eu pegar uma luz e colocar aqui embaixo desta mesa. Talvez vai dar um efeito até bonitinho, mas a função essencial dela não será cumprida. Então a luz, ela não pode estar em qualquer lugar. A luz exerce uma influência externa. Ela precisa ser vista por todos. O sal, ele exerce uma influência interna. Necessariamente não precisa ser visto. A gente vê o sal quando nós vamos pegar um produto que está lá bem salgado. Aí a gente vê o sal, que a gente vai fazer todo um trabalho para dessalgar aquele alimento. Mas, do contrário, ele foi colocado no alimento e você não percebe. Mas ele internamente te dá um sabor, ele te dá um paladar agradável. Então, nós devemos prestar atenção nisso. E aí depois, no verso 16, Jesus diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Aí outra pergunta. O que nós devemos fazer como sal e como luz? Por isso, dos influenciadores. Devemos ser influenciadores. Jesus fala para a gente da responsabilidade do que somos e do que devemos fazer. Ele diz que nós somos sal da terra e ele diz que nós somos luz do mundo. Mas ele também diz o que nós devemos fazer, ó. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E não basta só ver as boas obras. Nós precisamos glorificar ao Senhor. Porque tudo o que nós fazemos é por causa dele. Por meio dele, para ele. Então, nós precisamos estar atentos a isso
Por melhor que sejamos em qualquer coisa, não é mérito nosso, é mérito de Deus. Porque Ele nos capacitou, Ele nos deu a oportunidade de fazermos tal coisa, mas sempre lembrando, é tudo para a glória do Senhor. Outro detalhe que é super importante. Onde nós estamos? Nós estamos no mundo. E na palavra de Deus diz que o quê? O mundo jaz aonde? O mundo jaz no maligno. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. A igreja e o mundo não são compatíveis. Ou pelo menos não deveria ser, né? Igreja e mundo é a mesma coisa de você querer misturar óleo e água. Não dá. Não dá para misturar. São substâncias incompatíveis. Você pode até chacoalhar, misturar, tal. Parece que está junto e misturado, mas daqui a pouco se separa. E assim deve ser. Devemos ser como igreja e mundo. E a igreja, nós estamos aqui num templo, na casa do Senhor, mas a igreja sou eu e você. Somos nós. Isso é a igreja. E nós não devemos nos compatibilizar com o mundo. Nós não devemos aceitar aquilo que o mundo quer nos impor. Nós temos um manual. Nós temos um manual do fabricante, que é a Bíblia Sagrada. E é através dele, deste manual, deste instrumento, que tudo aquilo que nós precisamos fazer está contido lá. Tudo aquilo que nós devemos fazer está contido nesse manual. Então, nós não podemos usar outros subterfúgios, outras situações, a não ser o manual do fabricante, se quisermos funcionar plenamente, 100% de acordo com o que foi projetado pelo nosso Criador. Amém? Outro detalhe que é importante. O mundo odeia a igreja. Nós temos visto nesses tempos aqui a situação, o que nós passamos por esses dias atrás aí. O mundo odeia a igreja. O mundo nos odeia, porque a gente resplandece a luz, porque a gente quer, quando a luz entra, as trevas, elas são dissipadas. E por conta disso, o mundo quer nos destruir e o mundo procura sempre, por menor que seja, um detalhezinho para nos criticar, para nos detonar. Essa é a real intenção. Só que tem um detalhe que é importante. O mundo odeia a igreja, mas a igreja foi chamada para servir ao mundo. Esse é um detalhe que é glorioso, né? Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas Deus, que loucura isso, né? Esse mundo está todo aí tenebroso, todo cheio de problemas, e o Senhor quer que a gente faça o melhor. Hoje estava a gente vindo para cá, a Josa estava comentando, falando de Jonas. Jonas, Deus deu uma direção para Jonas. E ele sabia que Deus era um Deus misericordioso, que se o povo se arrependesse, mudasse seus pensamentos, suas atitudes, ele ia perdoar. Porque esse é o nosso Deus. Nosso Deus não é um Deus mau. Nosso Deus não é aquele Deus que muitos pensam que ele está lá no céu procurando os pecadores para destruir. Se fosse assim, ele não teria mandado Jesus, porque todos nós somos pecadores. Ele não teria mandado Jesus para nos salvar. Então ele é um Deus amoroso, é um Deus misericordioso. E aí Jonas, Senhor, mas se não falou isso na hora, né? Mas fugiu. Deus mandou ele por um caminho, ele foi por outro,
Mas Deus falou, não, você tem que cumprir os meus propósitos. Então, vai lá e anuncia. Ah, mas eu sei, aquele povo é todo mal, vai lá e anuncia para eles o que eu quero. Ah, mas se eu for lá e fizer isso, o Senhor vai perdoar eles. E aí Jonas, né? Mas eu não quero que o Senhor perdoe eles. Eu quero que o Senhor detone, que o Senhor destrua todos eles. Mas não tem que ser a nossa vontade. Tem que ser a vontade de Deus. E aí se cumpriu de acordo com a vontade de Deus e não com a vontade de Jonas. Mesmo nós sendo odiados, mesmo nós querendo nos destruir, nós precisamos servir a esse mundo. Nós, como sal e luz, a gente se desgasta. Nós ficamos desgastados, mas não devemos desanimar, pois nós estamos a serviço de alguém. Nós estamos a serviço de Cristo. E por isso, nós precisamos ter essa resiliência de, em determinados momentos, a situação não está boa, mas mesmo assim a gente não pode esmorecer. Porque na palavra de Deus diz que a gente precisa ter bom ânimo. Jesus está dizendo, tem de bom ânimo. Mesmo passando por tribulações, por dificuldades, por circunstâncias adversas, tem de bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu. E se ele venceu o mundo, ele está dando o exemplo para nós de que nós podemos vencer o mundo também. Amém? Então nós precisamos ter esse discernimento. E aí, citando João 16, 33, diz assim, ó, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí, como eu disse anteriormente, nós estamos a serviço de Cristo. E qual é o nosso serviço? Aí é uma coisa assim, eu às vezes fico meio assim, preocupado com o que vou falar, eu vou falar isso, vou falar aquilo, mas Deus sempre dá o direcionamento. Eu fiquei algumas semanas aí meio, minha esposa sabe disso, meio revoltado aí, meio assim, inconformado com o que nós temos vivido, né? Mas colocando aqui, qual o nosso serviço? Nosso serviço, nós, igreja, como sal, nós não podemos permitir que o mundo entre em decadência. Nós não podemos permitir que o mundo se deteriore. Essa é a função do sal. Como eu disse lá no início, o sal, ele era usado como uma geladeira, como uma maneira de proteger aquele alimento para que ele não se estragasse. Essa é a nossa função como sal da terra. Nós precisamos ser pessoas que não permitam que aqueles que estão ao nosso redor se deteriorem, se estraguem, entrem em processo de putrefação. Através do quê? Através de valores. Como eu disse no início, a Bíblia Sagrada, ela nos dá direção, ela traz em nós valores, ela nos ensina valores, ela nos ensina a como devemos proceder para que a gente não entre nessa decadência. Só que isso precisa começar em nós. Isso precisa, é um processo que primeiro tem que passar por nós, para que a gente não entre nesse processo de decadência, nesse processo de putrefação, de se estragar. E isso é um autocontrole. Eu percebi que eu estava me estragando. Eu percebi que mesmo tendo um conhecimento da palavra, mesmo
procurando ser um imitador de Cristo, eu estava me estragando porque eu estava entrando naquilo que o mundo está mostrando aí, naquilo que o mundo está pulverizando sobre as nossas vidas, e não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é proteger o mundo. E nós estávamos entrando nesse jogo, e nesse jogo, se a gente entrar nesse jogo da maneira errada, a gente não vai conseguir ganhar. Nós precisamos entrar no jogo da maneira certa, e tem uma maneira certa. A maneira certa de nós mudarmos tudo o que nós temos vivido nesses dias não é através da nossa força, não é através, não, é através do amor e é através do ensino da palavra. Se nós ensinarmos a palavra àqueles que não conseguem enxergar, nós vamos, é um processo lento, só que nós somos imediatistas. Nós queremos tudo no agora. Não é nem no hoje, é no agora. Nós queremos isso agora, mas não funciona desse jeito. Hoje o sal é a igreja. Como eu disse que somos eu e você. Nós devemos atuar como um freio moral para que o mundo não se destrua. Nós precisamos ter esse freio moral, porque se com a igreja hoje a situação está do jeito que está, imagine se não tivesse a igreja. Nós estaríamos num caos, Sodoma e Gomorra, perderia fácil do que nós poderíamos estar vivendo hoje. Por isso nós precisamos prestar atenção. E como sal, nós precisamos ter a clareza que um sal colocado no saleiro, ele serve para quê? Só para ficar ali de amostra. O sal, para ele começar a ter a sua eficiência, ele precisa o quê? Sair do saleiro. O saleiro precisa ser chacoalhado para que o sal vá para os lugares que ele precisa ir. E nós, como igreja, nós precisamos ser influenciadores fora daqui, fora do prédio. Nós precisamos ser influenciadores na nossa casa. Nós precisamos ser influenciadores no nosso trabalho. Nós precisamos ser influenciadores para os nossos vizinhos. Onde quer que nós estejamos, nós precisamos ser influenciadores. Sal que só fica no saleiro não tem eficácia. Assim como a igreja, dentro dos prédios, perde muito da sua eficiência. É importante nós virmos, é importante a gente entrar em comunhão, receber a palavra de Deus, mas aqui é um local onde a gente se alimenta, onde a gente se fortalece como irmãos, a gente reabastece as nossas energias para a gente ir para o campo de batalha. Nosso campo de batalha é lá fora. E a luz? Luz é um símbolo de direção. Luz aponta um caminho. Luz é símbolo de alerta e mostra perigos. Você imagine se nós vivêssemos sem luz. Às vezes já deve ter acontecido com vocês a experiência de você estar em casa à noite e acabar a energia. Fica tudo escuro ali, você não consegue encontrar muitas coisas. Hoje ainda tem o celular que ainda nos auxilia com uma lanterninha, com uma claridade. Mas e antes, que não tinha celular? Era a vela. Ixi, onde está a vela? Já tinha que preparar. A vela fica sempre nesse lugar aqui,
para não ter problema, porque se fosse querer, se deixasse a vela em qualquer lugar, não sabia onde tinha posto, era um sufoco para encontrar a vela e o fósforo. Os dois tinham que estar em lugares estratégicos. Ó, tá ali do lado na cozinha ali do lado do não sei o quê. Tava tudo já no lugar certinho, porque mesmo estando escuro, você ia tateando, mas já sabia que era lá que estava. Então você imagine a gente sem a luz. Como viveríamos? Conseguiríamos viver? Sim. Mas não viveríamos de uma forma clara, tranquila. Precisaríamos sempre estar tateando, precisaríamos sempre estar com um alerta maior ainda para não cair em buraco, não entrar em situações que seriam desagradáveis. Então, a luz, ela nos aponta isso. É um símbolo de direção. Ela aponta para um caminho. E ela nos dá um alerta e mostra os perigos que podemos correr. E nós, como igreja, nós não podemos nos esconder diante do mundo. Não podemos nos esconder diante do que o mundo tem oferecido, tem mostrado aí. E como eu disse, nesse período aí eleitoral, eu fiquei assim, meio fora de mim. Peço perdão aqui ao Senhor por conta disso. Mas o importante é que isso é tudo um aprendizado, né? A gente aprende que as coisas devem acontecer não de acordo com a nossa vontade. A gente até torce, né? A gente até gostaria que fosse de acordo com as nossas vontades, os nossos desejos, mas não acontece dessa forma. E aí eu escrevi aqui assim, né? Esta semana fiquei muito frustrado com a direção que o Brasil está trilhando. E Deus falou comigo. Aí ele falou assim: como sal e luz, você fez o que para mudar tudo isso? Eu falei, eita Deus. Aí já pegou pesado, né? E aí eu disse, quase nada. Aí então veio a fala de Deus. Você foi o sal que perdeu o sabor ou ficou dentro do saleiro, e foi a luz que não brilhou onde deveria brilhar para mostrar o caminho. Ou você nem foi sal e nem foi luz. Aí eu falei, meu Deus, isso me pegou assim. Como eu disse, essas ministrações a gente pensa assim, vou falar isso, vou falar aquilo para o povo ouvir, mas não. Deus fala primeiro com a gente. Deus quer transformar primeiro aquele que vai levar a mensagem, para depois, se ela for para você uma coisa que é correta, vai transformar você também. Mas primeiro ela vai transformar quem é o portador da mensagem. E eu, como portador dessa mensagem, falei, ai, difícil, hein, Senhor? O que eu fiz? Fiz alguma coisinha, mas foi muito pouco. Foi quase nada. Em vista do que deveria fazer. Só que tem um detalhe. Às vezes nós queremos fazer coisas como um macarrão instantâneo. Nós fomos fazer compra esses dias, aí nossa filha, a gente não usava antigamente macarrão instantâneo lá em casa, a gente usava, mas agora não usa mais, porque vimos que não é bom, tal, todas essas coisas que não... E aí nossa filha mais nova falou, ai, que saudade do macarrão instantâneo, tal, pode comprar? Aí a mãe já falou, não vamos comprar isso não, só se não usar o tempero aí, mas mesmo assim não. Por quê? A gente quer tudo imediato. Ah, aconteceu um negócio aqui, vamos resolver já imediatamente. Só que
na situação que nós estamos vivendo, até foram tentadas soluções instantâneas. Mas essas soluções instantâneas, elas são passageiras também. Nós devemos fazer com que aconteça uma mudança a longo prazo. Não é uma mudança instantânea. E aí eu perguntei, para o senhor, então, o que eu devo fazer para mudar isso? Deve ser o sal e a luz, conforme eu tenho ensinado nas Escrituras. É simples assim. Conforme eu tenho ensinado nas Escrituras, é assim que vocês devem ser. Só que isso é difícil para a gente entender, é difícil para a gente fazer, mas nós precisamos ter esse domínio próprio para poder estar atuando da forma que Deus quer que seja feito. Porque senão, sabe o que ia acontecer? Se fosse tudo do jeito que nós queremos, não ia precisar de Deus. Eu faço desse jeito. Foi do meu jeito, então não preciso de Deus. E não é assim que deve ser. Mas nós precisamos, como igreja, influenciar a vida das pessoas de forma que elas conheçam a verdade e que possam atuar em todas as áreas de influência da sociedade. É através... quando pensei a ministração, falei, vou falar sobre isso, sobre aquilo, um monte de coisa que a gente tem aprendido, tem ouvido, tem lido, mas o referencial que nós temos é a Bíblia Sagrada. Ela é o material que nós devemos utilizar para fazer tudo o que nós precisamos fazer para que a gente tenha um mundo melhor. Através dela, nós conseguiremos fazer isso. E aqui eu escrevi, que nós devemos ser influenciadores na vida das pessoas, e essa influência ela precisa começar na nossa casa. Ser um influenciador precisa começar primeiramente na nossa casa, no meu caso, com a minha esposa, com as filhas. Esse é o primeiro ambiente onde deve acontecer essa influência. Esse é o primeiro ambiente onde o sal e a luz devem agir. Na minha casa, na sua casa, na sua família. É ali que o sal deve preservar para que não haja deterioração. É ali na minha casa e na sua onde a luz deve atuar para mostrar o caminho, para mostrar a direção. Este é o primeiro passo. E eu já falei isso aqui, a gente pensa assim, o nome da nossa igreja, Pronto Socorro da Família. A princípio era um nome que não, para mim, assim, não soava de uma forma assim legal, assim, vamos dizer assim, mercadologicamente falando, mas isso não é um mercado. Família é o propósito de Deus. Família, tem muitas por aí. Às vezes as nossas estão doentes e nós precisamos sarar. Nós precisamos procurar um pronto-socorro para que haja... Procura se verificar os sintomas ali, o que está acontecendo, e vai ser medicado para poder acontecer a cura, acontecer o alívio. E não tem nome melhor do que esse, Pronto-Socorro da Família. Porque é onde nós vivemos. O propósito de Deus foi o quê? Foi criar a família. Foi que as famílias fossem abençoadas. Só que nem todas são, nem todas estão bem. E este é um lugar onde elas podem vir para serem tratadas, ouvindo a palavra de Deus,
ouvindo uma mensagem, uma instrução, uma direção de Deus para que haja essa cura, para que haja esse fortalecimento na família. E aí, através da família sarada, família curada, o sal atuando de uma forma correta, a luz brilhando de uma forma correta, a vizinhança vai começar a olhar e falar: opa, peraí, o sal naquela casa lá é bom, hein? Eu quero saber que sal eles estão usando. A luz que está brilhando naquela casa é diferente. Ô vizinho, que luz é essa aí que brilha na sua casa? Ah, você quer saber? Vem cá que eu vou te falar. Nós precisamos agir dessa maneira. Esse vai ser o primeiro momento onde nós vamos atuar como influenciadores da sociedade, na nossa família. E aí, atuando na nossa família, consequentemente, depois o que vai acontecer? Os nossos filhos, nossa família, vai para a escola, para a educação, e lá eles precisam ser influenciadores. O sal e a luz precisam atuar de uma forma coerente, correta, de acordo com os princípios de Deus, para que haja mudança naquele lugar. Na saúde, nossa família vai atuar lá na saúde. Nos negócios, nossa família vai atuar em todas as áreas. Se tiver algum que vai ser ou gosta dessa questão política, de governo, de autoridade governamental, vai atuar lá também de uma forma diferente, não se deixando corromper, não se deixando estragar pelo que o mundo nessas áreas oferecem. Existe a putrefação na área educacional? Sim, existe. Mas nós devemos levar o sal para evitar que se estrague. Devemos levar a luz, brilhar a luz para mostrar o caminho. Na área da saúde também existe. O sal e a luz precisam ser levados para esses lugares. Na política, nos governos, o sal e a luz precisam ser levados. Nos negócios, o sal e a luz precisam ser levados. Nas mídias, nas artes, o sal e a luz precisam ser levados. Em todas as áreas de influência, o sal e a luz precisam ser levados, senão nós vamos ficar nessa guerra que nós vimos nesse período aqui de campanha eleitoral no Brasil. Mentira daqui, mentira de lá, não sei o que daqui, briga de lá. E são coisas que, se houvesse uma educação, primeiramente familiar, tem gente que infelizmente não teve. Mas agora o que nós podemos fazer? Nós devemos atuar para que na próxima eleição, daqui a 2 anos, talvez não dê tempo ainda, na próxima para prefeito, vereador, daqui 4 anos novamente para presidente, consigamos mudar a mentalidade das pessoas através da palavra de Deus. Não através de narrativas, de falácias, de dizer que vai dar isso, que vai dar aquilo outro. Nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos de estarmos fortalecidos, capacitados pela palavra de Deus, tendo saúde, e a gente vai fazer por onde tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, Deus vai nos dar. A gente não precisa que ninguém venha prometer nada para a gente. Se nós estivermos em paz, com saúde, direcionados de uma forma correta, não precisa ninguém vai dar vindo esmola para a gente, não. Vindo dar esmola para a gente, não. Então, nós como igreja, eu penso que nós falhamos, sim. Nós falhamos. Isso não é de agora, desse ano, não.
essa falha já vem lá de trás, porque eu vejo que a igreja não se metia com relações que não eram relacionadas à questão religiosa. E aí foi deixando as coisas acontecerem. E aí foi acontecendo, e estourou agora. Se lá atrás a igreja tivesse se envolvido, não trazendo políticos para o palanque, nada disso, que isso não deve acontecer. Mas se tivesse ensinado a população, se tivesse sido sal e luz, ensinando, influenciando as famílias, nada disso seria necessário agora. Hoje, isso aconteceu agora, numa forma, eu vejo assim, isso é uma opinião particular, eu vejo que foi numa forma de desespero, porque estavam acontecendo várias situações, então precisava aglutinar ali e fazer algumas coisas para ver se a maioria se despertasse. Mas foi um macarrão instantâneo. E não deve ser através do macarrão instantâneo. Isso deve ser uma coisa de base familiar. A gente ensinar valores para os nossos filhos. A gente ensinar valores para aqueles que estão ao nosso redor. Sermos influenciadores em todos os lugares onde estivermos. Através dessa influência, provavelmente a gente consiga alcançar mais vidas, consiga alcançar mais pessoas para estarem sendo imitadores de Cristo e, consequentemente, a gente consegue viver de uma forma diferente, falando do amor de Jesus, falando das benesses que o Evangelho nos proporciona, sem estar maculando o nosso púlpito. Finalizando, como diz o Marcelo, finalizando algumas vezes, finalizando com João 8, João capítulo 8, versículo 12, e depois a continuação no versículo 31 e 32, Jesus diz assim, ó, falando novamente ao povo, no João 8, 12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, que eu já fiz a leitura desse pedaço. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, é disso que nós precisamos, da luz que é Jesus, e quando nós temos essa luz, nós não andamos em trevas. Depois, na continuação, lá no 31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Muitos ainda não conhecem a verdade, ou não querem conhecer a verdade. Ou conhecem a verdade, mas não querem aceitar a verdade porque não é interessante para eles nesse momento. Só que a verdade liberta. A gente precisa disso. Nós ficamos indignados com os resultados das eleições. Poxa, mas como é que pode aquele povo? E aí a gente precisa ser manso, que foi dito lá nas bem-aventuranças. Começou a criticar o povo lá do Nordeste porque votou. A verdade deles é outra. A verdade deles fez um benefíciozinho aqui para mim, tá tudo certo. Não importa se pegou ou não dinheiro. O importante é que fez ali um negocinho, tá tudo certo. Então, se a gente não mostrar a verdade, se a gente não mostrar o caminho, qual vida nós vamos ter? Qual vida nós vamos ter? Não é a vida
que Deus quer para a gente. Jesus disse que Ele quer nos dar vida e vida abundante. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte é ir às nações, discipulando, ensinando. Isso é o que nós devemos fazer. Nós, como igreja, temos feito isso? Eu, falando por mim, eu não. Não tenho. Mas preciso começar? Sim. Se a gente quer um mundo melhor, talvez não seja nem para os netos, talvez para os filhos dos netos. Se nós queremos um mundo melhor, se Jesus não voltar antes, nós precisamos começar a fazer a diferença e fazer a diferença na base. A Josa comentou isso também, fazer a diferença na base. A base são as nossas crianças. Se nós não começarmos a ensinar às nossas crianças o correto, o que é certo, sem corrupção, porque às vezes a gente fala para a criança, fica quietinha aí, que se você ficar quietinha aí, eu vou te dar isso. Isso é corrupção. Isso já é corrupção. Se nós não ensinarmos, você vai ficar quietinha aí porque você tem que ficar quieta aí porque não é para fazer, sem nenhum contraponto, sem nenhum benefício ali, ela vai entender que não adianta querer oferecer alguma coisa. Ela vai aprender aquilo e quando ela perceber que alguém está oferecendo alguma coisa para ela fazer algo, ela sabe que isso é errado. Isso é a corrupção. Se a gente começar na nossa base, que são as nossas crianças, ensinar isso, com certeza teremos um mundo melhor e viveremos. Porque na realidade o que nós precisamos é deixar pessoas melhor para o mundo. Pessoas melhor para o mundo vão fazer com que o mundo se torne melhor. O mundo está aí, já está todo criado, já está todo formado. O que nós precisamos é termos pessoas melhores para que o mundo volte a ser aquilo que Deus projetou quando fez a criação. Amém? Agora é finalizando, hein? Sal e luz precisam ser utilizados na medida certa. Pois o sal, a menos ou a mais, vai deixar sem o sabor ideal. Tá? Então, quando não tem sal na comida, né? Nossa, que comida sem sal, né? Não, mas tudo bem, tem que ser assim porque seu pai está com problema ali de pressão. Tranquilo. Mas e quando, nossa, que comida salgada, não dá nem para comer. Então, nós precisamos ter a medida certa de como ser sal nesse mundo. Nem de mais, nem de menos. Na medida correta para que a gente possa dar sabor à vida das pessoas. Outro detalhe, o sal, ele causa sede. Que tipo de sede nós temos causado àqueles que estão à nossa volta? Poxa, mas você tem um sabor ali legal, sua casa, sua família. Eu quero saber o que é isso aí. Eu estou com sede disso aí que vocês têm aí. Isso que nós precisamos causar na vida dos nossos influenciadores. Influenciados, na realidade, né? Luz a menos ou a mais também não nos permite enxergarmos com clareza. Se tiver escuro, você não vai enxergar com nitidez. Se tiver muito claro também, a sua visão vai ser ofuscada. Só que nós não temos esse poder de ofuscar ninguém com a nossa luz. O único que tem esse poder é Jesus. Tanto é que ele ofuscou Paulo quando estava... Conversamos também no carro sobre Paulo, que antes era um caçador de cristãos, né? Perseguidor dos cristãos, mas ele foi ofuscado pelo brilho da luz de Jesus e teve que parar,
ouvir e entender através da palavra de Deus que ele precisava fazer diferente. Então, luz a mais ou a menos, a gente precisa tomar cuidado também. E como eu disse, a nossa influência, ela deve começar na nossa família, depois ela se espalha por onde estivermos. Precisamos ensinar os nossos filhos a cosmovisão que nós acreditamos. E o que é a cosmovisão? É uma visão do cosmos, uma visão do mundo. E qual é a cosmovisão que nós acreditamos? É a cosmovisão bíblica. É a cosmovisão da palavra de Deus. Quando nós temos isso, vamos ensinar dessa maneira e com certeza seremos pessoas melhores. Amém? Essa era a palavra que eu tinha, que Deus mandou trazer hoje. Peço que vocês fechem seus olhos, curvem sua cabeça, para a gente agradecer por essa palavra. Pai, no nome poderoso de Jesus, quero agradecer, Senhor, pela palavra. Quero te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados. Te agradecer pela tua misericórdia em nossas vidas. Te agradecer por esse ensino, Pai, que primeiro passou por mim, que eu possa, no nome poderoso de Jesus, ser transformado, que eu possa mudar a minha rota, mudar a minha direção para procurar estar fazendo as coisas de acordo com os teus desígnios e que os meus irmãos também, Senhor, possam estar sendo direcionados pelo teu Santo Espírito a conduzir-se da forma que o Senhor tem nos ensinado na tua palavra, Senhor. Que no nome poderoso de Jesus nós possamos andar na luz e na obediência plena ao Senhor Jesus, Pai. No nome poderoso de Jesus nós te louvamos e te engrandecemos. Amém? Agora, dando continuidade ao nosso culto, esse é o momento de você separar a sua oferta, o seu dízimo, a sua primícia e trazer ao altar para elevar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Como nosso pastor tem nos ensinado, esse é um momento, não é para benefício da igreja, é para nosso benefício, para que o nosso coração seja tocado, para que o nosso coração seja transformado e nós honramos o nosso Senhor trazendo os nossos dízimos e ofertas. Amém? Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de trazermos ao seu altar os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias, e que o Senhor possa nos direcionar, nos capacitar, fazer com que os nossos corações estejam sempre atentos e alegres, Senhor, em estar servindo na tua casa, em estar trazendo o nosso melhor para honrar e glorificar o teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém? Vamos trazer as nossas ofertas. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura.
O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda. Todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Só você que acredita que tem alegria, levante as suas mãos e comece a adorar esse Deus que é todo poderoso. Diga comigo, o choro dura uma noite. Diga! O choro dura uma noite, mas a alegria eu creio. Aumenta a sua voz em nome de Jesus e diga. Eu creio, eu creio. Diga comigo, vai. Todavia eu me alegrarei,
Aplauda o Senhor aí, gente! Nos alegraremos, mesmo que a videira não floresça, porque Deus é maior. Amém? Vamos, estenda suas mãos para cá, vamos agradecer. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de ofertar, de dizimar, de entregar primícias no teu altar, Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos ao teu santo nome. Declaramos, Pai, que o teu povo, Pai, ele recebe, Pai, 30, 60, 100 vezes mais daquilo que ele, de coração, entregou aqui no seu altar, Pai. E nós te bendizemos e glorificamos o teu nome, Pai. Agradecemos também, Senhor, a presença de todos que vieram em segurança e da mesma forma retornarão para os seus lares em segurança no nome poderoso de Jesus. Amém? Só rapidinho, aviso, né? A semana que vem, podem sentar, gente, rapidinho, só um aviso. A semana que vem nós não teremos o culto presencial, porque vai ter o congresso da Missão Shekinah, e o pastor Geraldo pediu para avisar que não teremos o culto presencial, mas que se eles disponibilizarem lá os links para os cultos, para as ministrações que acontecerão lá, elas serão enviadas no grupo do WhatsApp da igreja, tá? E aí vocês poderão ter a oportunidade de estar participando online de tudo aquilo que vai ser ministrado no congresso, tá? E lembrando um detalhe importante que esse congresso da Missão Shekinah, ele é um momento onde tem-se a direção para todo o próximo ano, né? Então, a partir da semana que vem, a partir do sábado, vai acontecer esse congresso e vai ser toda uma direção que vai ser dada para os nossos próximos 12 meses que nós iremos pela frente. Amém? Obrigado a todos por participarem. Você em casa, onde você esteja, Deus abençoe também, e fiquem atentos aos links para participar online das transmissões do Congresso da Missão Shekinah. Um grande abraço a todos, fiquem na paz do Senhor. Tchau, tchau.